O programa a seguir foi aprovado e liberado pela Censura Espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, tempo de fé. O tempo, caso você não tenha percebido ainda como ele se manifesta, nada mais é do que a duração dos fatos. Tudo que a gente vivencia, a maneira como nós contabilizamos cada momento vivido aqui nessa existência, seja em minutos, segundos, horas, meses, anos, até séculos, é a duração dos acontecimentos. Entretanto, o tempo também é uma grandeza física, considerado uma das dimensões do universo. O universo é feito de altura, largura, profundidade e tempo. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. E ninguém melhor do que o nosso sábio Salomão para falar desse tempo, como uma forma de a gente compreender o porquê das calamidades, dos lutos vividos. Temos irmãos aqui que têm vivido lutos, nós também recentemente passamos por um. E o luto é uma coisa que, se você não tratar, ele pode se eternizar na tua vida, quando na verdade ele é apenas uma transição para que você compreenda que ainda há a esperança da ressurreição em Cristo. E é por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, para que você possa entender que há um tempo determinado para tudo. E o sábio Salomão registrou isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eu peço que vocês leiam todo esse capítulo, mas não assim como quem quer ler de carreirinha. Leiam calmamente cada versículo. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 8, para que você veja que poesia e que explicação pedagógica é o tempo. Já que está se falando do tempo de fé, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de se arrancar, de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e o tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar bem quietinho, ficar calado, não falar nada, mas há o tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, como nós estamos aí, vivenciando todos os dias, e tempo de paz. Hoje nossa irmã, sem saber da pregação, ela já ministrou essa palavra, e é lindo quando nós caminhamos no mesmo espírito, sem citar versículos, sem falar absolutamente nada do que nós iríamos pregar, que hoje eu quero ousar mais uma vez falar do mesmo versículo do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, onde, de maneira sublime e profunda, que até os filósofos ateus rendem-se a essa verdade, mesmo que eles não creiam no mundo espiritual. É o texto mais inteligente que eu já vi até hoje, falando sobre o significado de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. No plano material seria a garantia dos bens que a gente está esperando receber, esperando ganhar, seja por esforço do nosso trabalho. A gente trabalha porque tem fé, aquela fé natural, aquela fé pela força do braço. Isso também é fé. E a prova das realidades que não se veem, ou seja, você constrói na sua mente aquela possibilidade, assim como nós. Quando Deus me deu essa música Tempo de Fé, que eu fiz ali praticamente no leito de morte do meu pai, já descansa no Senhor, não morreu, passou dessa vida para a vida eterna, não viu a morte, mas está hoje com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus não permitiu que naquele momento, naquele tempo, ainda enlutado, ainda sofrendo, ainda chorando pela partida dele, porque fica a saudade, fica aquela vontade de receber o telefonema dele, especialmente nos dias de festa, dias de aniversário. Mas eu entendi que chegou o tempo dele, como chegará o meu, o seu, o nosso, como de alguns por esses dias, não importando a idade, se tem um mês, se tem um ano, se tem um século. Deus é soberano para saber qual é o tempo apropriado para que nós venhamos nascer, para qual propósito viemos aqui, ainda que de passagem. Todos nós somos peregrinos, é verdade, mas muitos são muito breves. Mas é importante que nós compreendamos que há
Há esse tempo pré-estabelecido por Deus. E a fé é a única forma de a gente se sentir pacificado. A única maneira de a mente humana poder compreender, muitas vezes engolir circunstâncias da vida, como perdas irreparáveis que a gente tem no dia a dia. E o mesmo escritor aos Hebreus, ele aprofunda quando fala no capítulo 10: portanto, não percam a confiança de vocês em função desses sofrimentos, desses lutos. Não vou orar mais, não vou buscar mais a Deus. Não faça isso. Porque essa confiança que vai dar grande recompensa para você. É esperar no Senhor, é descansar nele. Você não está entendendo nada. Tá desmoronando o mundo em cima de mim, pastor. Não é contigo que está acontecendo. Ei, irmão, já passei por isso também. Todos nós. Ninguém fica incólume nessa existência. A chuva e o sol é pro bom e pro mal. Não faz acepção. Mas a compreensão, o discernimento quanto ao porquê dessas circunstâncias, o porquê desse aperfeiçoamento espiritual que na calamidade Deus nos molda, você só vai discernindo pelo Espírito. E aí você desfruta dessa recompensa, não apenas na vida vindoura, mas ainda nessa existência. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Eis a razão, muitas vezes, pela qual eu falo para inúmeros irmãos, que muito me constrange quando me pedem oração. A gente ora porque é mandamento, orar um pelos outros, mas muitas vezes a pessoa precisa de instrução, para que na instrução ela compreenda que ela tem que mudar o caminho dela, o fluxo dela. Quando você vai numa estrada e vê uma placa, proibido virar à esquerda, ou proibido virar à direita, conversão à esquerda, se converter é mudança de caminho. Você tem que mudar o fluxo da sua vida, meu irmão, minha irmã, para que Deus possa manifestar a sua essência. E essa fé que é um dom dele, não é nosso. Eu não conseguiria ser crente, irmão, mas nunca na vida. Se alguém me falasse que um dia vai ser pastor... Tu tá doido? Cheirou, fumou? Como a gente fala no mundo? Não. Bebeu? Mas Deus, quando tem um propósito na vida daquele que Ele escolhe, Ele quer que nós nos posicionemos para poder viver essa experiência. Como Paulo descreve depois ali em Romanos, no capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Portanto, amados irmãos que nos escutam essa noite, dia de lançamento da música Tempo de Fé, não despreze a pregação. E não é qualquer palavra humana que vai agir na tua mente, na tua compreensão, no teu discernimento, para que você verdadeiramente desenvolva a fé, porque sem gerar fé, você não vai também gerar frutos. Os frutos começam a acontecer a partir do momento que você descansa no meio da calamidade. É aquela enfermidade que parece que não vai acabar nunca. Você está ali, está no teu remedinho, está na tua oração. Senhor, eu sei que isso aqui vai passar. Eu sei que isso aqui não vai acabar comigo. Eu sei que tem um propósito nisso. Louvado seja o Senhor. Ou na vida financeira, está difícil, irmão. Tu está vendendo um almoço para comprar a janta. Deus, eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades através do teu Filho amado Jesus Cristo. Irmãos, isso mexe com o mundo espiritual e tem uma carta viva falando para ti essa noite, que nós somos experimentados pela palavra, porque é ela que mudou nossa circunstância. Quando não havia a menor condição de a gente fazer absolutamente nada, de repente Deus me arranca do mundo e agora faça com que eu vá viver da obra. Como é que eu vou comer, Senhor? Como é que eu vou vestir, Senhor? Ele começa a manifestar o fenômeno fé, que muitos não creem que ela exista. E de fato ela não existe, ela é completamente abstrata. A própria existência de Deus, como os ateus sempre falam, eu não creio que Deus exista, pastor. Deus para mim não existe. Eu concordo contigo, irmão, eu também acho que não, porque ninguém vê o Deus. A existência é tudo aquilo que possa ser palpável, ainda que microscopicamente. Deus está acima da existência. Tudo que existe está contido nele. Tem uma ministração sobre isso, conter e estar contido. Você vai conseguir entender esse fenômeno, essa confiança que faz com que nós nos posicionemos e queiramos de fato ouvir essa palavra, porque ela deixa de ser um texto religioso, como a religião muitas vezes de forma cansativa, provocando bocejos em religiões, fez com que você se desinteressasse. Mas a partir do momento, meu irmão, minha irmã, eu lanço uma palavra para ti: busca a Deus em primeiro lugar, o reino dele, a sua justiça, não a tua justiça própria, e tudo isso que tu está pelejando vai ser acrescentado. E quando você vê ele acrescentando, você se rende a esse Deus, e você começando a ter experiências com esse Deus, você vai se tornando seguidor, servo dele, você vai se apaixonando por esse Deus. O evangelista Mateus, no capítulo 17, versos 19 e 20, nos diz o texto: depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular ao pé do ouvido, e perguntaram: mestre, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio daquele endemoniado lá? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu peguei um texto bem claro, irmão, bem pedagógico essa noite. Jesus continua: eu afirmo a vocês que isto é verdade, o que eu vou dizer agora. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, que é o menor grão que existe, mas quando ela floresce, ela dá ramos imensos. Separa aqui a rei, fica a sementinha assim, né? Essa aqui é a sementinha da mostarda. Eu estava falando contigo, você estava me dizendo que inclusive a semente da mostarda, a Bíblia fala que é a melhor semente
Uma das menores sementes que existem na natureza, né? Diz, né? Fala que é bíblico, né? E o que consome dela, Altamir? A folha? A folha. Assim como a alface. É a mesma coisa que nem alface. E ela é forte, é? Sim, é forte. Você gosta, Altamir? Gosto. É? É boa, digo. Ela tem gosto da mostarda que a gente bota no cachorro quente, né? Sim, mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. E aí Jesus continua. Mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saiam daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas o campo espiritual não dá para entender com a mente. Não é o teu lado acadêmico. Não, eu tenho curso superior, eu não vou me submeter a essa loucura desses malucos aí. Esses de pouca instrução ou quase nenhuma. Irmão, Deus ele envergonha, irmãos, os sábios e exalta os pequeninos. Tira essa presunção, você que até agora está padecendo. Talvez alguns que me assistem essa noite não está faltando nada financeiramente, tuas contas estão pagas, está tudo tranquilo, não te falta nada materialmente, mas é um vazio na tua alma. Tu não consegue suprir nem com a cachaça, nem com o sexo, nem com a bebida. Que bagulho é esse então, pastor? É esse espacinho que Deus reservou para que só Ele possa habitar. E ao habitar, tudo mais é relativizado. E você acaba discernindo o mundo espiritual, não compreendendo, porque não é com a mente, é com o coração que você discerne. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, temos sempre a confiança, o bom ânimo. Não desanima não, irmão, fica firme. Apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, esse corpinho de carne e de osso aqui, corpo de barro, não estamos em nosso lar com o Senhor. Olha o mistério aqui, ó. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque você olhando as circunstâncias pelos olhos naturais, você se mata. Por que Deus me alcançou no dia 12 de outubro de 2005 numa tentativa de suicídio ali em São Paulo? Por justamente eu tentar entender as minhas calamidades, por que elas não saíam do meu caminho, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu lutasse para fazer com excelência as coisas que eu sempre quis fazer, especialmente na área da música, não se materializavam. É porque eu não tinha essa compreensão espiritual que eu tô fora do meu lar. O meu lar não é aqui, irmão. O evangelista João, no capítulo 15, verso 16, não fomos nós que o escolhemos, foi Jesus que nos escolheu. Com um propósito, que a gente ande nessa terra, peregrine, pregando o evangelho dele e dê fruto, a fim de que o fruto permaneça. E tudo que a gente pedir ao Pai em nome do Filho, Ele conceda, Ele acrescente. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue entender e perde o ânimo, porque ela não está entendendo que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. As pessoas querem crer naquilo que elas veem, e nem tudo que elas veem é aquilo que é para ser. Nem tudo que você vê, embora você vendo, é o real. O mundo, ele é uma própria distorção. Se você vê as calamidades acontecendo, pessoas estão impactadas, mas esses impactos não a transformam. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que pessoas morreram, parentes, familiares de Covid? Passou aquele luto, as pessoas continuam no mesmo fluxo, a vida está na mesma bagaça, não mudou nada. Aí Deus permite que venha outra calamidade, vem enchente, e tantas coisas começam a acontecer, e as pessoas não conseguem entender por que estão passando por isso. É porque Deus está permitindo que você, através dessa luta, encontre este caminho de viver por fé e não por vista, para que você possa ter o privilégio de desfrutar o que Deus está querendo que a igreja desfrute, irmãos. Paulo fala em Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês não, mas é um presente dado por Deus, é dom de Deus. A salvação não é o resultado do esforço de vocês. Eu vou no culto, glória, eu subo no monte, dou meu dízimo, faço tudo que tem que fazer, cumpro escala, vou pra igreja, bajulo o pastor. Mas as coisas não andam, porque é por graça, e muitos estão na desgraça por esperarem do homem aquilo que somente Deus pode dar. Maldito o homem que confia no homem. Melhor confiar em Deus do que confiar no homem. E ao confiar nesse Deus, Ele vai nos dando esse discernimento espiritual para a gente poder compreender que Deus tem coisas grandes para o seu povo, mas enquanto o coração estiver endurecido, essa graça, esse favor imerecido não se manifesta. Mas quando você se rende e diz assim para o Senhor: Deus, eu não sei mais como tocar minha vida. Eu perdi o controle sobre meu casamento, me separei da minha esposa, do meu marido, perdi meu emprego, minha vida está um caos, Senhor. Aí a pessoa pensa que está desviada porque deixou de frequentar um lugar, quando na verdade, na essência, ela está desviada do próprio Deus que habita nela, porque ela não conseguiu mais buscar essa fé, que é um dom de Deus, que é graça, que é favor imerecido. Ela desprezou esse dom porque acha que ela pode fazer alguma coisa para convencer Deus, quer fazer barganha, que é moeda de troca. E o próprio escritor Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz para nós aqui essa noite: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus, vai a Ele, precisa crer que Ele existe, ou melhor, que Ele é, e que recompensa todos aqueles que o procuram sinceramente, todos aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então quando você realmente abrir teu coração... Não, eu quero dar essa oportunidade. Eu costumo dizer a pessoas que não estão frequentando lugar nenhum, irmãos, nada, não frequenta nem o quarto para orar da sua casa, vai lá para deitar e dormir. Procura oportunizar esse Deus falar contigo. Eu te convido essa noite, faça um apelo até, para que você permita
desenvolver, começar como um namoro, irmãos. Começam com bate-papo. Deus, aqui, ó, eu não sei muito bem se o senhor tá me ouvindo, tô me sentindo meio otário, meio idiota, falando sozinho. Mas como o pastor falou que começou assim, e depois o senhor fala comigo, eu tô aqui, senhor, muda a minha vida. Nessa simplicidade, se ela for sincera, pode ter certeza que amanhã você está me ligando contando o teu testemunho. Que foi assim que aconteceu com muitos, irmãos. Muitas vezes eu não entendi esse processo, porque para muitos demora mais, para outros menos, de acordo com aquilo que o coração está verdadeiramente entregue a Ele. Porque você tem que mudar de vida, não adianta você querer uma relação com Deus, que Ele é santo, e continuar no mesmo fluxo, sem parar com tudo isso e se render ao Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Portanto, compreenda o nosso papel aqui no momento da palavra. A gente se desdobra, irmãos, para que você também entenda. E sem essa fé não tem como você chegar até Deus. Você vai nos usar como mediador, sendo que você tem o Espírito Santo para orar, mas aquela oração não produz fruto porque você não está aliançado com esse Deus. Porque você ainda não deu a oportunidade a Ele de desenvolver fé sobrenatural em você. Assim também Paulo, o apóstolo, escreveu a Tito na carta, no capítulo 1, versos 1 e 2. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Olha o mistério do cordão aqui. Para de tocar, para com essa tocatina aí. Pastor André, larga esse caminhão, larga esses bailes, para de tocar fandango. Pastor Salvador, para com esses bailes, com esses exércitos. Para com esse negócio. Agora vocês vão louvar só para mim. Agora vocês vão me conhecer através da minha palavra. Para ensinar aos meus escolhidos a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Porque lá no céu vai ser a sua adoração, irmão. Vai chegar lá, é santo, 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 e você pensa que isso aí vai cansar? Aquilo que a nossa mente, lendo a Escritura, entende desse processo de santificação é uma aqui na terra. Só que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O apóstolo também falando para o seu discípulo Timóteo, no capítulo 6, verso 9 até o versículo 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse desvario de ficar rico, se desviaram da fé. Quanto irmão em Cristo, quanto pastor lucrou, deixaram de ser cuidador de ovelha e passaram a ser lobos, extorquindo suas próprias ovelhas, não apenas a lã, mas a carne, a alma, o espírito, até destruindo relacionamentos, porque se perderam. Quando o alvo deixa de ser o provedor e passa a ser a provisão, você perdeu o seu foco, você deixa de ser um adorador e passa a ser um idólatra. E Deus quer que nós entendamos esse processo no mundo espiritual, porque Ele tem princípios a serem obedecidos que nós não podemos mudar, irmão, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pré-estabeleceu isso para a natureza humana. E quando nós nos desviamos disso, Deus, obviamente, não podendo negar a si mesmo, Ele brada com a sua justiça. E Paulo fala, insiste com Timóteo: tu, porém, ó homem de fé, ó homem de Deus, ó Timóteo, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, aquela perseverança e mansidão. Se mantém calmo, não te precipita, não te afoba, não te deixa levar por essas coisas que estão te afligindo, que estão te perturbando. Não fica descarregando raiva, ira dos teus problemas sobre aqueles que não tem nada a ver, porque essa mansidão é que vai te manter equilibrado para que tu permaneças firme no caminho do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 8 e 9, estejam alertas, mais uma vez falando de estar alertas, como Paulo falou, Pedro também replica aqui essa noite. Fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, o capiroto, ainda anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé. Como é que se faz isso, pastor? O que é essa fé? É orando e se santificando. O que é santificar, pastor? Eu não sei o que é essa coisa de santificar. A palavra santificar-se do original, ela quer dizer separar-se. É você ressignificar, relativizar tudo aquilo que você faz e é, começando pelos pensamentos e projetando-os nas suas atitudes e depois trazendo para suas relações. Você vai perceber que Deus vai passar um filtro. Tem muita gente que nessa peneira vai sair da sua vida, vai sair do seu caminho. Tem gente chorando aí porque perdeu um namorado, Ah, o pastor me correu da igreja. Irmão, só dá glória a Deus. Deus tem coisa melhor para ti. O melhor por Deus está por vir, e tu não entendeu esse mistério, porque você ainda não entendeu que o Satanás está bramando como um leão, e quando você não está firmado na rocha, essas tentações, essas opressões acabam te desestabilizando, quando na verdade seria para você agradecer a Deus por toda essa prova que você está sendo submetido. O texto continua: porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você pensa que é só com você? Você acha que Deus não vai com a tua cara, não responde as tuas orações? É só contigo que as calamidades acontecem? Absolutamente. A igreja está passando por esse mistério. Conversando com os irmãos, a gente vê até nos momentos que a gente se encontra para orar, dores, irmãos. Vai no médico e não encontra nada. Pensa que é dor muscular, pensa que é dor na coluna. É a opressão que a terra está vivenciando nesses últimos dias que antecedem a vida de Cristo. Não é brincadeira não, irmão.
Claro que nós não sabemos, Jesus não deixou escrito que é daqui a 1 ano, ou daqui a 10, ou daqui a 100. Vocês podem ter certeza, irmãos, que até 2030 vocês vão ver essa terra virada do avesso. Aqueles que estiverem respirando vão ver rebuliço aqui ainda. Eu não estou afirmando com isso que Jesus voltará até lá, não ousaria cometer uma heresia dessas. Mas os 7 anos de tribulação que a gente vai passar nessa existência, muitos verão o começo de tudo isso antes do arrebatamento. Esperemos não estar mais aqui. E eu oro todo dia por isso. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança de vocês, como é firme essa esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. É o que os irmãos falam pra gente do cordão. Eu não sei como é que a irmã aguenta tanta pancada, irmão, que cada perrengue que passa, continua ele firme. É exatamente por ler essa palavra, por saber que da mesma forma que Paulo escreveu aquele povo de Tessalônica, que vocês vão ter perrengue, vocês vão ter dificuldade, como o próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, tenham bom ânimo, eu venci tudo isso, vocês também vão vencer, mas é necessário que vocês permaneçam em mim, para que eu possa permanecer em vocês, que estejam constantes na minha obra, firmados nessa esperança, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 4 e 5, ele falava de uma forma muito clara, como eu costumo dizer para os irmãos também aqui, que o nosso ensino não é teológico. Eu nem tenho formação em teologia. Mas o meu ensinamento aqui, irmãos, assim como Paulo, e a mensagem que eu deixo para vocês hoje no momento da palavra, não é diferente desse texto escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 4 e 5. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tem muita gente firmada em pastores, em homens. E a coisa que mais Deus quer é que nós ensinemos o povo dele a caminhar dependentes dele. Ainda que nós muitas vezes somos chamados de pastores, pastor que pastoreia. E pastorear um rebanho que não é nosso é muito mais delicado do que um pastor de ovelhas realmente terreno, irmãos. Cuidar de um povo, do qual eu também faço parte como ovelha, tão somente com o privilégio de poder instruir, porque a compreensão me chegou mais rapidamente, assim como também aos pastores, isso não nos diferencia daqueles que precisam ser instruídos, para que desenvolvam fé e possam ter uma vida mais tranquila, mais pacificada, mesmo no meio das calamidades. Para que nós possamos aprender a desenvolver essa fé, é necessário que a gente lembre disso, pôr em prática a fé, não ficar somente em achismo, porque Deus quer fazer coisas grandes no meio da igreja. E esse ensinamento tem que ser baseado nas Escrituras, não pode ser numa opinião pessoal. Aí você procura um psicólogo, um psiquiatra. Mas quando você busca uma instrução e nós te instruímos, respaldados na palavra, pode ter certeza que Deus libera para a sua palavra. Ele vai te responder. Quando você começa a pacificar teu coração, você começa a crer no invisível, sabendo que apesar de invisível, assim como o ar que nós respiramos, ele é real. Você começa a entender esse texto maravilhoso do sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. O mesmo que falou que há um tempo determinado para tudo, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Alguns textos falam diferente, para os mais materialistas. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Ou então, para os mais espirituais, dê com generosidade o seu pão, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Essa atitude de fé faz toda a diferença em pessoas que muitas vezes nos ajudam na obra, nesse processo todo de pessoas que têm nos ajudado na produção da música, na produção do clipe. Louvado seja Deus na vida dessas pessoas que fizeram sem interesse algum, tão somente pelo sentimento de querer ajudar, irmãos. Naquele tempo, lançar sementes sobre as águas era algo que aquele povo de Israel sofria muito, porque lançar a semente, ele ficava na dúvida: se eu lançar a semente, como é que eu vou fazer pão? Mas eu tenho que semear para que eu possa ter mais trigo, mais cevada, para poder cultivar mais pão. Então é uma atitude de fé muitas vezes, o que você tem em mãos, lançar para que aquilo frutifique, para que você possa ter maior abastança. Essa atitude de fé eu tive desde o dia 12 de outubro de 2005, e de lá para cá não nos tem faltado nada, porque Deus tem contemplado a nossa fé e tem nos fortalecido, tem nos suprido, e assim Ele quer que seja com vocês. Portanto, te lança para Jesus, confia nele, não tenta entender, não faz entendimento teu, filosofia tua. Será que vai dar certo? Pastor, será que eu devo fazer assim? Será que eu devo fazer assado? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Então somente te respalde na palavra e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amado irmão. Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, verso de 5 a 7.
Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento aí, irmão. Suporta a unha encravada aí, minha irmã. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Isso aqui não é só para mim não, viu? É para todos aqueles que estão à frente da família, de um trabalho, todos aqueles que têm chamado de liderança entre os seus. Isso tudo Deus fala aqui essa noite para cada um de vocês. Quanto a mim, disse Paulo para Timóteo, que ele já estava para ser sacrificado, porque ele realmente incomodou muito aquele povo de Roma naquela época. Quanto a mim, a hora já chegou e eu estou para ser sacrificado, e já é chegado o tempo de eu deixar esta vida, como chegará para cada um de nós, não importando como nós morreremos. Vai chegar o tempo de cada um de nós, para que no final nós possamos fazer que nem Paulo. Fiz o melhor que eu pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Combati o bom combate, guardei a fé, e agora eu vou desfrutar do meu Salvador. É assim que Deus quer que nós permaneçamos firmes na presença dele, sem pensar quando é que será o dia da nossa morte. Esquece isso, irmão. Esquece isso, irmão. Esquece isso, irmão. Nós não veremos ela, assim como um sono daqueles que você deita lá e descansa quando acorda, nem sabe que dia é. É assim que vai ser, e eu creio por fé. Em breve nos reencontraremos com o nosso Salvador, mas descansa no Senhor nesse processo e procura servi-lo o melhor que você puder. Além disso, como Paulo fala em Efésios 6,16, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essas setas que volta e meia perturbam vocês, que incomodam vocês, vocês não sabem nem como lidar com isso, porque é uma coisa que está te incomodando. Você sabe que é espiritual e não sabe a quem recorrer. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma inquietação na alma, às vezes é um nervosismo, é uma depressão. Vai para os pés do Senhor, busca Ele de todo o teu coração e pede: Senhor, eu sei que a tua graça me basta, mas tira essa aflição da minha carne, eu te peço, e me fortalece. E tu verás, irmão, questão de dias, ou quem sabe até horas, ou até numa fração de segundos, você viver instantaneamente o milagre de Deus na tua vida. Por isso que Paulo falou em Gálatas 5:5, que é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Se você não desenvolver fé, se você não aproveitar esse tempo que Deus está permitindo que você escute essa palavra, se você continuar focado na circunstância, na força do teu braço, você tem visto os teus tropeços e não muda a tua direção, continua no mesmo fluxo, achando que amanhã vai ser diferente, não vai. Não vai. Talvez seja pior, mas ainda que seja pior, você posicionado na presença dele, você vai desfrutar o melhor desta terra. Portanto, assim como o Tiago falou no capítulo 1, verso 3, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Portanto, não seja alguém que desanima fácil, não seja aquele que se entrega a qualquer luta. Não, eu não vou aguentar, não vou conseguir. Calma, irmão. Busque conviver com irmãos. Se não for conosco aqui do Cordão, não tem problema. Mas que você se aliancie a alguém, porque você sozinho é presa fácil. Você não consegue desenvolver fé. Você vai ter fé no teu braço, você vai ter fé nas tuas circunstâncias, no teu controle, no teu conhecimento, nas tuas capacitações. Mas quando elas se limitam, seja por uma enfermidade, seja por uma calamidade, ou seja até mesmo pela própria circunstância da vida, que muitas vezes dificulta você avançar naquilo que você sabe fazer, até no teu ganha-pão, é aí que você precisa realmente aprender a descansar e buscar ao Senhor. E é disso que o próprio Tiago fala aqui essa noite. Essa fé aos pés do Senhor, ela vai produzindo perseverança. Mas João também no capítulo 3, verso 36 fala: quem crê no Filho Jesus Cristo tem a vida eterna. Já quem o rejeita, quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que Deus tem falado e falou através dessa música ao meu coração? Filho, fala que está chegando o tempo de eu voltar. Fala que está chegando um tempo de fé, um tempo de acreditar no invisível, mas real. Fala que tudo isso que foi usado como teaser por esses dias é apenas uma preparação para o teu psique dar lugar ao teu espírito, para que não seja o teu cognitivo, meramente intelectual, que vai entender os fenômenos espirituais, mas esse discernimento começa no teu espírito, e o teu espírito pacificado naquilo que tu não compreende, naquilo que tu não explica, vai fazer com que a tua mente foque nesse Jesus, ainda que tu não conheça, ainda que tu nunca tenhas visto, mas tu vais ter uma experiência com ele, e vai percebendo a palavra se manifestando. Quando você lê algum texto e você ficar boquiaberto, como tantas e tantas vezes, até hoje acontece isso comigo, meu Deus, eu busquei Deus em primeiro lugar, abri mão de tudo, e ele começou a acrescentar coisas não apenas no campo material, me deu um casamento abençoado, irmãos abençoados para caminhar comigo, tanto no ministério da música, que é o meu chamado principal, me capacitou, me instruiu na pregação da sua palavra. Quem faz isso, irmãos? A força do meu braço? A minha formação? Absolutamente. Mas quando você abre o coração para esse Deus e crê que Jesus Cristo é o Senhor, e confessa não apenas da boca para fora, mas no seu quarto, nas tribulações: Senhor, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu enviou teu Filho, eu sei que esse pesadelo, esse luto que eu estou sofrendo agora vai passar, que o teu Espírito Santo Consolador acalente, anestesia a minha alma nesse momento que eu não estou suportando, Deus. Tu vai ver como Deus vai bradar, não mais como um cordeiro, mas como um leão do seu trono, e vai na tua direção e vai te abençoar. E Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, ele dá uma aula aqui no primeiro capítulo, versículo 18 e 19.
Timóteo, meu filho, o carinho que ele falava com esse homem é o mesmo carinho que eu falo com cada um dos irmãos aqui essa noite. Eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, aquilo que Jesus deixou escrito, os profetas, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isto tem causado a destruição da sua fé. Olha que tremendo. Eu acabo de falar que a percepção da fé, ela não vem pelo consciente, pelo cognitivo. Mas o cognitivo leva a gente numa atitude de posicionamento, de obediência, de subserviência a essa palavra. Bom, é assim que Deus quer. Esse é o manual de instrução, então eu vou obedecer. E a partir desta obediência, Deus se agrada e Ele começa a se derramar. E você nem tem mais consciência daquilo que está acontecendo na tua vida, mas você começa a viver o evangelho, a boa nova, a novidade de vida. E é isso que Deus quer, não só da forma que Ele registrou ao seu discípulo Timóteo, como nessa noite Ele também quer de cada um de nós. E eu encerro essa noite, irmãos, falando sobre o tempo de fé, não só como louvor que estamos estreando em todas as plataformas, louvando a Deus e sendo grato a Deus por tudo que tem acontecido até aqui no nosso ministério. Peço que você divulgue também esse louvor, para que mais pessoas possam ser alcançadas por ele, porque Deus habita em meio aos louvores, e que você procure pacificar o teu coração no meio de tantos incrédulos que você vive, como também nós começamos assim, porque no momento oportuno Deus vai te exaltar, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus, o Rei da Glória, o Deus encarnado, o Verbo, esteve aqui na terra. Veja o que aconteceu com ele. Quando no meio dos seus orando, pouca coisa aconteceu em favor desses. Veja o que acontece no capítulo 13, verso 58 de Mateus. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. As pessoas estão anestesiadas. Observamos que as pessoas estão zumbificadas. As pessoas estão andando distantes de Deus como sonâmbulos. E muitas religiosas, por um ensino distorcido, não creem em mais nada. Pessoas simplesmente deixaram de frequentar lugares que chamavam de casa de Deus, mesmo que a Escritura diga: Deus não habita em casa construída por mão humana. Não interessa. Me ensinaram que a fé tem que ser assim, então eu vou praticar essa fé, não procurando examinar as Escrituras. Como nós, imbuídos desta instrução, nos posicionamos e estamos aqui como igreja, como ministério. Completaremos agora 7 anos para a glória do Senhor, no próximo dia 26 de dezembro, quando batemos a sandália não de uma igreja, não de um ministério, deixamos amigos, irmãos queridos lá, pastor amado, querido. Mas houve um tempo determinado para todas as coisas. Houve o tempo de afastar-se, houve o tempo de ficar em Jerusalém, até que do alto fôssemos revestidos de poder. Mas houve o tempo que a gente andasse por fé. Vá e não voltes mais. Nessa liberdade para a qual eu te chamei, e não te coloca mais como escravo. Esta instrução se estabeleceu na vida da gente como uma espada, algo tremendo na nossa alma, que por nada nesse mundo a gente larga isso. E é essa fé que Deus quer que produza na sua vida. Essa fé que Deus quer produzir no meio dos teus. Esse é o tempo que Deus está requerendo da sua igreja, não como prédio, não como denominação com CNPJ, mas como um corpo vivo, de pessoas reunidas, pedras vivas reunidas para o mesmo objetivo, que tão somente por se encontrar, Deus se agrada e abençoa, cura. Portanto, nessa noite, que esse tempo de fé, que esse tempo de acreditar, não seja meramente a letra de uma música que você vai ouvir muito em sua vida, mas que seja um dogma de fé, para que a tua vida seja restaurada, transformada, e através da tua renovação, da tua transformação, a começar pela tua casa, pelos teus familiares, muitos outros possam ser alcançados por essa mesma boa nova, e possamos todos desfrutar, já nesse tempo e na vinda vindoura, desta salvação eterna. Graças te damos, Senhor, por esse tempo de fé. Eu encerro a ministração do momento da palavra neste dia 6 de novembro do ano de 2024, na reunião do Cordão.